Capítulo 4. Como conhecer o homem. Conhecer o homem é vital para um obreiro. Quando alguém vem para nós, devemos discernir sua condição espiritual, sua natureza, e a extensão do seu progresso espiritual. Devemos resolver quanto daquilo que falou realmente está no seu coração e quanto ele deixou sem dizer. Além disto, devemos perceber suas características, se é empedernido ou humilde, se sua humildade é verdadeira ou falsa. Nossa eficácia no serviço está estreitamente relacionada com nosso discernimento da condição espiritual do homem. Se o Espírito de Deus nos capacita através do nosso espírito a conhecer a condição da pessoa diante de nós, podemos, então, oferecer a palavra certa. Nos evangelhos, descobrimos que sempre que os homens vinham para nosso Senhor, ele sempre tinha a palavra certa. Esta é uma coisa maravilhosa. O Senhor não falou à mulher samaritana acerca do novo nascimento, nem contou a Nicodemos acerca das águas vivas. A verdade do novo nascimento era para Nicodemos, ao passo que a verdade das águas vivas era para a mulher samaritana. Quão apropriadas eram as palavras! Aqueles que não tinham seguido foram convidados a vir, mas os que desejavam segui-lo foram convidados a carregar a cruz. Para um que se ofereceu, ele falou sobre contar o custo, e para um que se demorava, disse: deixa os mortos que enterrem seus próprios mortos. As palavras de nosso Senhor eram apropriadíssimas, porque conhecia todos os homens. Nosso Senhor sabia se vinham como interessados sinceros ou meramente para fazer espionagem contra ele. E aquilo que ele lhes dizia sempre era bem aplicável. Que Deus seja misericordioso conosco a fim de que nós, também, possamos aprender dele como conhecer os homens ao ponto de sermos eficazes ao lidarmos com eles. Sem tal conhecimento que lhe é dado, o irmão somente pode lidar com as almas segundo o seu próprio entendimento. Se tem um sentimento especial num certo dia, falará a todas as pessoas de acordo com que aquele sentimento, seja quem for apareça. Se tem um assunto predileto, falará sobre ele a todos que vierem a ele. Como um trabalho destes pode ser eficaz? Nenhum médico pode usar a mesma receita para todos os seus pacientes. Infelizmente, alguns daqueles que servem a Deus têm uma só receita. Embora não possam primeiramente diagnosticar as enfermidades das pessoas, estão procurando curá-las. A despeito da sua ignorância das complexidades do homem e da sua falta de discernimento da condição espiritual do homem, mesmo assim, parecem estar bem prontos para tratar toda a enfermidade. Quão estulto é ter uma receita espiritual, e mesmo assim, procurar tratar de todas as doenças espirituais. Você imaginou que são os morosos que não podem discernir, e que somente os habilidosos o podem? Não. Nesta obra, os morosos e os habilidosos são igualmente excluídos. Você não pode usar sua mente ou seu sentimento, independentes, para discernir as pessoas. Seja quão aguçada for sua mente, você não pode penetrar na profundidade do homem e revelar sua condição. Depois de encontrar-se com uma alma, cada obreiro deve primeiramente discernir qual é a verdadeira necessidade daquele indivíduo diante de Deus. Frequentemente, você não pode confiar naquilo que ele diz. Embora ele possa insistir corretamente que tem dor de cabeça, esta pode ser mero sintoma de uma condição mais profunda cujas raízes devem ser achadas noutra parte. Simplesmente porque sente algum calor não significa que tem uma febre alta. É provável que ele lhe diga muitas coisas que não têm qualquer aplicação ao caso dele. Uma pessoa doente compreende bem raramente qual é seu problema verdadeiro. É-lhe necessário, portanto, que você faça o seu diagnóstico e lhe ofereça os meios da cura. Talvez você queira que ela lhe conte a sua necessidade, mas ela tende a enganar-se. Somente um diagnosticador treinado, que tem perícia em reconhecer enfermidades espirituais, pode discernir a necessidade real do paciente. Em cada diagnóstico você deve ter a certeza. Um diagnóstico que é meramente subjetivo certamente afligirá as pessoas com doenças imaginárias, insistindo teimosamente que isto ou aquilo é o mal delas. Às vezes, descobrimos que a enfermidade específica está além da nossa capacidade para ajudar.
Não seja tão tolo supondo que pode lidar com toda e qualquer situação e ajudar a todos. Em prol daqueles aos quais você pode ajudar, você deve gastar e ser gasto. Quando você não pode ser útil, deve contar ao Senhor: isto está além da minha capacidade, não posso discernir esta doença. Ainda não aprendi esta. Ó Senhor, sê misericordioso. Nunca devemos pensar que podemos dar conta de todo o trabalho espiritual, nem devemos procurar monopolizá-lo. Aqui temos nós a oportunidade de ver o fornecimento da parte dos diferentes membros do corpo. Se você achar que certo irmão ou irmã pode tratar do problema, procure-o e diga: isto está além da minha capacidade, talvez esteja dentro da sua jurisdição. Cooperando desta maneira no corpo, aprendemos a agir com mútuo relacionamento, não independentemente. Devemos ressaltar isto mais uma vez: todo obreiro deve aprender diante do Senhor como conhecer o homem. Quantas vidas são estragadas depois de passarem pelas mãos de irmãos zelosos que não aprenderam, mas, sim, dão em vão opiniões subjetivas para suprir necessidades objetivas. As pessoas não estão necessariamente padecendo dos males que nós imaginamos que tenham. Nossa responsabilidade é discernir sua verdadeira condição espiritual. Se não participamos primeiramente do entendimento espiritual, como poderemos esperar que ajudemos os demais filhos de Deus? Nós somos a sua instrumentalidade. Ao diagnosticar um caso, um médico pode apelar a muitos instrumentos de medicina. Conosco, não é assim. Não temos termômetros nem raio-x, nem qualquer outro dispositivo para nos ajudar a discernir a condição espiritual do homem. Como, pois, discernimos se um irmão está espiritualmente doente, ou determinamos a natureza do seu distúrbio? É maravilhoso que Deus nos projetou para sermos termômetros para a medição. Mediante a sua operação em nossa vida, Ele deseja equipar-nos para discernir o que aflige uma pessoa. Como os médicos espirituais do Senhor, devemos ter um preparo interior eficiente. Devemos ter profunda consciência do peso da nossa responsabilidade. Suponhamos que o termômetro nunca fora inventado. O médico teria de determinar se seu paciente estava com febre pelo mero toque da sua mão. A mão lhe serviria de termômetro. Quão sensível e acurada sua mão teria de ser. No trabalho espiritual, é exatamente esta a situação. Nós somos os termômetros, os instrumentos. Devemos passar por treinamento eficiente e disciplina rigorosa, pois tudo quanto for deixado intocado em nós será deixado intocado em outras pessoas. Além disto, não podemos ajudar outros a aprender lições que nós mesmos não aprendemos diante de Deus. Quanto mais eficiente for o nosso treinamento, tanto maior será a nossa utilidade na obra de Deus. Semelhantemente, quanto mais nos poupamos nosso orgulho, nossa estreiteza, nossa felicidade, tanto menor é nossa utilidade. Se encobrirmos estas coisas em nós mesmos, não poderemos descobri-las nos outros. Uma pessoa orgulhosa não pode lidar com outra na mesma condição. Um hipócrita não pode tocar na hipocrisia de outra pessoa, nem pode aquele que é desregrado na sua vida ter um efeito útil sobre quem tem a mesma dificuldade. Como sabemos bem que, se tal coisa ainda está em nossa natureza, não poderemos condenar exatamente aquele pecado nos outros. De fato, dificilmente até mesmo reconhecemos nos outros. O médico pode curar a outros sem curar a si mesmo, mas isto dificilmente pode ocorrer no âmbito espiritual. O obreiro é, em primeiro lugar, ele mesmo um paciente. Ele deve ser curado antes de poder curar os outros. Não pode mostrar aos outros aquilo que ele mesmo não viu. Não pode guiar os outros por onde não pisou. Não pode ensinar aos outros o que não aprendeu. Devemos ver que nós somos os instrumentos preparados por Deus para conhecermos os homens. Logo, devemos ser fidedignos, qualificados para dar um diagnóstico acurado. A fim de que meus sentimentos sejam fidedignos, preciso orar: ó Senhor, não me deixa passar intacto, sem ser quebrado e despreparado. Devo deixar que Deus opere em mim daquilo que nunca sonhei, de modo que possa tornar-me um vaso preparado que Ele possa usar.
O médico não faria uso de um termômetro defeituoso. Quanto mais sério é para nós mexermos em condições espirituais do que doenças físicas, enquanto ainda retemos nossos próprios pensamentos, emoções, opiniões e modos. Se ainda quisermos fazer isto, e, de repente, quisermos fazer aquilo, ainda somos instáveis. Como podemos ser usados quando estamos tão indignos de confiança? Devemos passar pelo tratamento de Deus, senão, nossos esforços são em vão. Assim, outra vez, devemos enfrentar esta pergunta: temos consciência real da grandeza da nossa responsabilidade? O Espírito de Deus não opera diretamente nas pessoas, faz sua obra através dos homens. As necessidades das pessoas são supridas, de um lado, pela disciplina do Espírito Santo, ao ordenar seu meio ambiente, e, do outro lado, pelo ministério da palavra. Sem o fornecimento do ministério da palavra, o problema espiritual dos santos não poderá ser solucionado. Que grande responsabilidade recaiu sobre seus obreiros! É seríssimo. O fornecimento que a igreja está recebendo mostra se a pessoa é usável ou não. Suponhamos que a característica de certa doença chegar a uma temperatura de, digamos, 39 C, mas a não ser que você saiba a temperatura exata, seu diagnóstico não poderá ser certo. Você não pode determinar, ao tocar o paciente com a mão, que tem uma febre de cerca de 39 C. Assim também nos assuntos espirituais, seria por demais arriscado procurarmos ajudar os outros enquanto nossos sentimentos e opiniões estivessem completamente errados e nossa compreensão espiritual estivesse inadequada. Somente se formos acurados e fidedignos é que o Espírito de Deus pode ser liberado através de nós. O ponto de partida de uma obra espiritual é marcado por muitos reajustes feitos diante de Deus. Um termômetro é feito de acordo com um padrão específico, e é cuidadosamente examinado para cumprir especificações rígidas. Se, pois, nós somos o termômetro, quão severa deve ser a disciplina para nos levar até o padrão de exatidão que Deus exige? Na obra de Deus, somos médicos bem como instrumentos médicos. Quão importante é que passemos no teste dele. A chave para perceber o espírito do paciente ao conhecer a condição de um paciente, devemos considerar tanto o lado do paciente quanto nosso lado. Se você quiser saber o que aflige uma pessoa, deve primeiramente reconhecer seu aspecto mais destacado. Destacar-se-á de modo tão notável que, por mais que a pessoa tente, não poderá escondi-lo. A pessoa orgulhosa revelará o orgulho. No caso de uma pessoa triste, uma nota de tristeza permeia até mesmo suas risadas. Invariavelmente, a natureza da pessoa fará com que certa impressão específica seja deixada. Há muitas referências na Bíblia que descrevem tipos diferentes de espírito. Algumas pessoas são apressadas no seu espírito, outras são endurecidas no seu espírito. Ainda outras têm um espírito tristonho. Podemos dizer que uma pessoa tem um espírito altaneiro, outra tem um espírito deprimido, e assim por diante. De onde vêm estas condições diferentes do espírito? Por exemplo, num espírito duro, de onde veio a dureza? Num espírito orgulhoso, de onde vem a altivez? De certo, nosso espírito humano, no seu estado normal, não é colorido com coisa alguma. É projetado simplesmente para manifestar o Espírito de Deus. Como pode ser, pois, que se fala do Espírito como sendo duro, ou orgulhoso, ou altivo, ou implacável, ou ciumento? A resposta é a seguinte: o homem exterior e o interior não estão divididos, e, assim, a condição do homem exterior fica sendo a do interior. O Espírito é duro, porque está revestido da dureza do homem exterior, ou orgulhoso porque está revestido com o orgulho do homem exterior, ou ciumento por causa do ciúme do homem exterior. Originalmente, o espírito é neutro na sua natureza, mas pode adotar o caráter do homem exterior se este último não for quebrantado. Nosso espírito emana de Deus. Desta maneira, originalmente é puro, antes de ser afetado pelo estado impuro do homem exterior. Torna-se, porém, orgulhoso ou duro totalmente por causa da falta de quebrantamento do homem exterior.
Como a condição do homem exterior tende a manchar o espírito do ponto de se manifestar com essa imperfeição. Assim, para purificar o espírito, a pessoa deve lidar, não com o espírito, mas, sim, com o homem exterior. Devemos reconhecer que o problema se acha, não com o espírito, mas, sim, com o homem exterior. Podemos perceber, pelo tipo de espírito que flui, que o homem não foi quebrantado. A condição específica do homem exterior fica revelada no tipo de espírito com que entramos em contato. Uma vez que tenhamos aprendido a tocar o espírito do homem, sabemos exatamente qual é sua necessidade. O segredo de conhecer o homem está nas manifestações do seu espírito, ao sentir aquilo do qual está revestido. Repetimos enfaticamente que este é o princípio básico para conhecer outro homem. É por meio de sentir, ou tocar, seu espírito. À medida em que o espírito flui, revela a natureza do homem exterior, se ele foi quebrantado ou não, porque nosso espírito toma seu colorido do homem exterior ao manifestar-se. Quando alguém está forte num aspecto específico, é semelhante a alguma coisa que se destaca diante de você. É só estender a mão e tocá-lo. Se você o tocar, saberá o que é. Reconhecerá que esta coisa é o homem exterior dele, ainda intacto. Se você puder sentir assim o espírito de um homem, conhecer a sua condição. Saberá o que é revelado por ele ou aquilo que está procurando esconder. Por isso, dizemos outra vez. Se você quiser conhecer um homem, deve conhecê-lo de acordo com o seu espírito. Nossos próprios preparativos para conhecermos o homem. Consideremos agora nossa parte em conhecer o homem. As medidas disciplinares que o Espírito Santo toma conosco são lições dadas por Deus, mediante as quais, numa coisa após outra, somos quebrantados. São necessários muitos quebrantamentos em muitas áreas das nossas vidas para chegarmos a um lugar de utilidade. Quando dizemos que podemos tocar outra pessoa através do Espírito, não quer dizer que podemos tocar todos os indivíduos de modo semelhante, nem que podemos discernir na sua totalidade a condição espiritual de outra pessoa. É simplesmente que no aspecto específico em que fomos disciplinados pelo Espírito Santo e quebrantados pelo Senhor, podemos tocar em outra pessoa. Se, em algum aspecto, não formos quebrantados, não podemos, de modo algum, suprir aquela necessidade do nosso irmão. Justamente naquele ponto, nosso espírito é insensível e incapaz. Este é um fato espiritual invariável. Nosso espírito é liberado de acordo com o grau do nosso quebrantamento. Aquele que aceitou mais disciplina é aquele que melhor pode servir. Quanto mais a pessoa é quebrantada, tanto mais sensível ela é. Quanto mais perdas a pessoa sofrer, tanto mais tem para dar. Onde quer que desejamos salvar a nós mesmos, naquele mesmo ponto ficamos espiritualmente inúteis. Sempre que nos conservamos e nos desculpamos, naquele ponto estamos privados de sensibilidade e suprimento espirituais. Que ninguém imagine que pode ser eficaz e desconsiderar este princípio básico. Somente aqueles que aprenderam podem servir. Você pode aprender as lições de 10 anos num só ano, ou levar 20 ou 30 anos para aprender lições de um só ano. Qualquer atraso na aprendizagem importa num atraso no servir. Se Deus colocou um desejo no seu coração para servir a Ele, você deve procurar entender em que isso implica. O caminho do serviço acha-se no quebrantamento, ao aceitar a disciplina do Espírito Santo. A medida do seu serviço é determinada pelo grau da disciplina e do quebrantamento. Tenha a certeza de que nem a emoção nem a habilidade humana pode ajudar. O tanto que você realmente possui baseia-se em quanto Deus operou na sua vida. Logo, quanto mais ele lida com você, tanto mais aguçada é sua percepção do homem. Quanto mais você é disciplinado pelo Espírito Santo, tanto mais prontamente o seu espírito poderá tocar em outro. É muito importante lembrar-nos de que, embora o Espírito de Deus seja dado a nós, os crentes, uma vez para sempre, em nosso espírito, devemos continuar a aprender enquanto a vida durar. Assim, quanto mais aprendemos, tanto mais podemos discernir. É uma fonte de mágoa para nós que tantos irmãos e irmãs no Senhor não sabem exercer o discernimento espiritual. Muitas
pessoas não diferenciam entre aquilo que é do Senhor e aquilo que é da natureza humana. Somente à medida em que temos experiência da maneira severa do Senhor lidar conosco em certa questão, é que podemos perceber, até mesmo o seu surgimento em outras pessoas. Não precisamos esperar que o problema se multiplique. Podemos discernir muito tempo antes da sua proliferação. Deste modo, nossa sensibilidade espiritual é conquistada paulatinamente através do experimentar a mão de Deus sobre nós. Por exemplo, alguns talvez condenem mentalmente o orgulho, sim, até mesmo preguem contra ele, sem, porém, sentir a pecaminosidade do orgulho no seu próprio espírito. Desta maneira, quando o orgulho aparece no seu irmão, seu espírito não fica aflito, pode até mesmo simpatizar. Chega, depois, o dia em que o Espírito Santo opera na sua vida de tal maneira que realmente você vê o que é o orgulho. Deus lida com ele, e seu orgulho é consumido. Embora sua pregação contra o orgulho possa soar igual à anterior, agora, porém, cada vez que um espírito de orgulho aparece no seu irmão, você sente sua feiura, e fica aflito. O que você aprendeu de Deus e ficou vendo, capacita-o a sentir e a ficar aflito. A aflição descreve mais apropriadamente tal sensibilidade interior. Agora que reconhece esta indisposição, pode servir ao seu irmão. Anteriormente, era atacado pela mesma aflição. Agora está curado. Isto não lhe dá a entender que deva alegar a libertação completa, simplesmente que conhece certa medida de cura. É assim que chegamos a ter conhecimento espiritual. A sensibilidade espiritual é realizada através de muitos tratamentos. Realmente tiramos proveito quando preservamos a nós mesmos. Quem quiser preservar a sua vida, perdi-la. Devemos pedir ao Senhor que não retire sua mão de nós. Quão trágico é deixar de reconhecer o que o Senhor está fazendo. Podemos até mesmo estar inconscientemente resistindo à sua mão. A ausência do entendimento espiritual é devida à falta de aprendizagem espiritual. Logo, reconheçamos que quanto mais tratamento recebemos, tanto mais conheceremos os homens e as coisas, e tanto mais poderemos suprir as necessidades dos outros. Não há outra maneira de expandir a esfera do serviço. Devemos alargar o escopo das nossas experiências. Aprendendo a praticar isto, uma vez aprendidas estas lições básicas, descobrimos que nosso espírito é liberto e capaz de definir a verdadeira condição de outras pessoas. Como podemos colocar isto em prática? Para tocar o espírito de um homem, devemos esperar até que ele abra sua boca e fale. Poucos chegam à posição, em qualquer tempo, em que podem tocar o espírito do homem sem primeiramente ouvir o que ele tem para dizer. A palavra de Deus diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Seja qual for sua intenção real, seu espírito é revelado por aquilo que sua boca fala. Se for altivo, um espírito altivo se manifestará. Se for hipócrita, um espírito hipócrita ficará em evidência. Ou se for invejoso, um espírito de ciúme. Enquanto você ouve falar, pode tocar seu espírito. Não preste atenção àquilo que ele diz, mas note especialmente a condição do seu espírito. Realmente conhecemos o homem, não meramente pelas suas palavras, mas, sim, pelo seu espírito. Em certa ocasião, quando o Senhor Jesus estava viajando em direção a Jerusalém, 2 dos discípulos viram que os samaritanos não o recebiam. Perguntaram a ele: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Lucas 9:54. Enquanto falavam, seu espírito foi revelado. A resposta do Senhor foi: vos não sabeis de que espírito sois. 9:55. O Senhor nos mostra aqui que escutar as palavras de um homem é conhecer seu espírito. Tão logo as palavras são pronunciadas, o espírito é revelado, porque a boca fala do que está cheio o coração. Há ainda outra consideração a ser levada em conta. Quando você está escutando uma conversa, não permita que o assunto em discussão distraia você do espírito. Suponhamos que 2 irmãos estejam envolvidos numa contenda, e cada um culpa o outro. Se esta questão é trazida diante de você, como agirá?
Embora você talvez não tenha nenhum modo objetivo de averiguar os fatos se apenas os dois estiverem presentes, você certamente sabe que, tão logo que eles abrem a boca, seus espíritos são revelados. Entre os cristãos, o certo e o errado é julgado, não somente pela ação, mas também pelo espírito. Quando um irmão começa a falar, você pode sentir imediatamente que seu espírito está errado, embora talvez lhe faltem informações sobre os fatos do caso. Um dos irmãos talvez se queixe que o outro ralhou com ele, mas imediatamente você sente que seu espírito não está certo. A questão verdadeira está com o espírito. Diante de Deus, o certo ou o errado não é determinado tanto pelo ato quanto pelo espírito. Quão frequentemente na igreja uma ação errada é acompanhada por um espírito errado. Mas se o julgamento for feito exclusivamente segundo o ato, arrastamos a igreja para outro âmbito. Deveríamos estar no âmbito do espírito, não naquele da mera ação exterior. Uma vez que nosso próprio espírito tenha sido liberado, podemos detectar a condição do espírito dos outros. Se entrarmos em contato com um espírito que está fechado, devemos exercer nosso espírito em julgar a questão e discernir o homem. Que possamos dizer com Paulo: daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. 2 Coríntios 5,16. Não conhecemos o homem segundo a carne, mas, sim, segundo o espírito. Tendo aprendido esta lição básica, fornecemos um caminho para Deus operar seu propósito.